Aqui estou eu uma vez mais com um episódio inédito, desta vez para festejarmos a Páscoa e que de alguma forma nós também vamos dar um significado especial, falando um pouco da nossa mesa em Portugal na Páscoa. Há a parte simbólica de todo o bacalhau, etc., mas há um prato em especial que consta, e lá está, significando essa situação especial que é a última ceia de Cristo, tá? Em que a mesa onde ele reuniu todos os apóstolos numa refeição de paz, lá está, em que nessa mesa onde estavam junto com todos os discípulos, ainda é uma discussão acesa entre os historiadores, mas consta que essa opção da refeição seria o cabrito. Como eu disse, muito discutivelmente ainda, entre muitos historiadores, mas quase de certeza que um dos pratos a ser servidos na última ceia seria o cabrito. Nesse contexto, lá está, é assim, o vinho que também foi servido, e isso temos a certeza, que é o dito kosher. Isso é um vinho que é produzido pelos judeus ainda, produzem, mas só os judeus ortodoxos é que têm essa produção garantida, seguindo um determinado padrão tradicional, que é de respeito, mas lá está, é para sempre um testemunho histórico contemporâneo. Sem mais atraso, então. Vou justificar então para esta questão deste episódio diferenciado o que é a Páscoa em Portugal ou o que é que servimos. Entre o bacalhau e outras opções, uma das opções que eu escolhi agora foi o cabrito assado. Geralmente nós assamos, quem tem possibilidade, assamos o cabrito num forno a lenha, ou seja, para puxar todo aquele aroma, toda aquela estrutura ficar bem assada. São umas horas a fazê-lo no forno a lenha, mas lá está, sempre com aquele propósito de juntar a família em redor de algo gastronomicamente majestoso, diferenciado e sempre puxando a significação da última ceia, lá está, e da junção da família ao redor da mesa nesta época de Páscoa. Passando às harmonizações, lá está, geralmente nós puxamos sempre um tinto frutado, mas com um determinado corpo, tá? No caso, eu iria propor um solodão, tá? Solodão, da região do Alentejo, tá? Estamos a falar de uma reserva em que é uma uva frutada, tá? A Touriga Nacional, 100% Touriga Nacional. Quando se diz 100%, é questão de ser uma única casta a dar toda essa estrutura diferenciada. Reserva tem presença em barrica de carvalho, já tem uma personalidade própria exatamente para que a estrutura desse vinho tenha exatamente um corpo adequado para se equiparar à estrutura fibrosa do cabrito assado no forno. Estamos a falar de um volume na boca bem acentuado, sedoso, tá? Mas que compensa perfeitamente com o cabrito assado no forno. Posteriormente, na edição verão como é que é o serviço em Portugal, mas lá está, mais o significado, que é de reunir a família à mesa, como e quando o significado da última ceia de Cristo, que na Páscoa se junta a família toda em paz, não, sem grandes luxos, mas o significado da Páscoa é juntar a família nessa ceia que se quer em paz. Nos tempos que correm, na situação atípica que atravessamos, acho que é uma razão bem forte de darmos mais valor a esses pequenos, grandes momentos que possam ser usufruídos. Ou não, mas lá está, o princípio sempre acima. Só um pormenor, lá está, assim, eu propus a Touriga Nacional, um tinto encorpado, mas de estrutura alentejana, no sul de Portugal. O cabrito é bem disseminado em Portugal, sendo uma parte gastronómica que nós gostamos muito e já faz parte do papel principal da gastronomia portuguesa nesta época, tá? Como o bacalhau, mas lá está, há essas diferenciações, mas também uma questão de opções. Mas um facto histórico que eu queria partilhar convosco. Hoje sabe-se que realmente qual o vinho que Cristo bebeu na última ceia. O vinho kosher. Esse vinho ainda existe, tá? É a produção judaica, toda uma produção com a tradição hebraica que ainda é produzido e já exatamente por judeus ortodoxos. Tem toda uma tradição de produção para o garantir que realmente se encontra história dentro de uma garrafa. Se conseguirem encontrá-lo, procurem, porque assim, é uma peça de história, é algo significante, tá? E é algo que dá um significado, principalmente nesta época. Então foi a minha proposta de harmonização de Páscoa que nós fazemos em Portugal. Eu desejo uma boa Páscoa, obrigado pela oportunidade e lá está.
O que puderem fazer, dê um grande significado a estes pequenos momentos, principalmente ao redor de uma mesa. Comam e bebam com muita saúde e lá está, sejam felizes. Foi mais um episódio diferenciado aqui de uvas e personalidades, tá? Da minha parte, João Carlos Farraba. Uma boa Páscoa e obrigado pela oportunidade. Até à próxima. Eli, lama sabachthani. Você não é rei! Não é rei! Pai! Jesus me curou! Jesus me curou! Eu posso andar! Mãe! 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 Olá João, é com muito gosto que vejo o programa Uvas e Personalidades. É importante na minha atividade aqui em Portugal para, no fim das atividades de montanhismo, degustarmos e falarmos sobre o vinho durante o período de convívio aqui na Serra da Estrela, em Portugal, na montanha mais alta de Portugal continental. Um abraço e votos de continuação de um excelente programa. Olha, mãe, aquele ônibus. As pessoas estão juntas, não tem distanciamento. Bebê, você tem que usar máscara e você tem que usar álcool em gel quando mamãe e papai for sair. E daí você coloca o álcool em gel assim, lava as mãozinhas e coloca a máscara desse jeito. Meu Deus, tanta gente aglomerada. Isso não pode. Isso é muito perigoso. Mãe, cheguei! Minha querida, um abraço. Já vou, só vou